Então, gente, eu já vou deixar aqui, né, explicado direitinho que todos os valores que eu passar para vocês com relação à reforma são orçamentos que eu já recebi ao longo, né, do meu trabalho. Assim, alguns, na verdade, eu nunca tive orçamento relacionado a isso e eu pesquisei com outras pessoas e tudo mais. Tudo que é relacionado a material não muda tanto. Agora, tudo que é relacionado à mão de obra varia muito, tá? Tem coisas que você muda assim pro dobro de um profissional para outro. Então, não é uma coisa que você vai anotar e falar: "Ah, nossa, é isso aqui que eu vou gastar", só isso. Não é bem assim, tá bom? A minha mãe tem um sonho de comprar apartamento dela, né, que ela mora de aluguel, e ela quer muito continuar morando no lugar que ela mora atualmente. E aí, ela pesquisando, né, por aqui, pela redondeza e tal, estava vendo muitos apartamentos à venda na faixa de 500, 600 mil reais, que é um valor um pouco alto para o que ela tem disponível agora para gastar. E o pior de tudo é que todos os apartamentos estavam em um estado muito ruim, sabe? Apartamentos que nunca viram uma reforma, com a pintura ruim, piso de ardósia, bancadas muito antigas, tudo muito, muito feio. E aí, para fazer uma reforma completa, ela ia gastar uma fortuna, né? Mais o valor do apartamento. E aí foi aí que surgiu o interesse de ver apartamentos por leilão, que o valor cai pela metade do preço. E aí a gente fez um contrato, né, com a empresa que a Dandara trabalha, que é a Pacífico Sul, né? E Isso. aí a gente até participou de um leilão, né, para poder ver como é que funcionava e tal, mas não arrematamos ainda. Mas em breve, acho que o próximo vai dar certo, né? É, se Deus quiser, vai dar certo. Para a gente ter noção do valor máximo que a gente poderia chegar, né, de lances, eu fiz um cálculo, né, de uma estimativa para uma reforma completa, considerando o pior estado possível do apartamento, né? Apartamento geralmente é um pouco diferente de casa, porque como é um prédio, existe um padrão ali, né? Casa você pode encontrar, sei lá, mil coisas que você não imaginava. Agora, apartamento não tem muito um padrão. Então primeiro eu vou falar um pouco aqui como funciona mais ou menos o trabalho da nossa empresa, né? A Pacífico Sul, ela faz todo o trabalho, desde a análise prévia do leilão, desse imóvel que vai a leilão, até a entrega das chaves, né, que a gente chama de missão na posse, e o registro na matrícula do imóvel, no nome do arrematante. Então a gente faz análise de certidões, análise do processo. No caso do leilão judicial, a gente não arremata só o imóvel, né? A gente costuma dizer que arremata todo aquele processo judicial em trâmite que levou o imóvel a leilão. Então, a gente toca esse processo, o que tiver que peticionar, a gente peticiona ao juiz, enfim. Fazemos o processo de desocupação, que não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas imaginam. E fazemos o registro na matrícula do imóvel, porque a gente sabe que, de acordo com o nosso Código Civil, só é proprietário aquele que registra. Então, a gente faz esse registro na matrícula do imóvel. A gente faz todo esse trabalho, inclusive a questão dos débitos condominiais, IPTU, Funesbom. Enfim, a gente entrega o imóvel livre e desembaraçado de dívidas. Então, a gente faz todo esse trabalho. A Pacífico Sul atua desde o início até o fim, enfim. E também na revenda do imóvel, quando o intuito é investimento, nós temos Ah, uma legal. equipe enorme de corretores que, enfim, a gente pode indicar e esses corretores podem atuar nesse processo de revenda do imóvel. Vamos lá, já temos uma pergunta aqui, deixa eu ver. Temos várias, Você tem mais consegue algumas fazer lá para cima. projeto à distância? Sim, faço sim. Se o leilão for em São Paulo, vocês estão fazendo já leilão fora do Rio? Estavam com esse projeto, né? Então, já começamos em São Paulo, já iniciamos Legal. nosso projeto em São Paulo, já estamos com vários imóveis na nossa listagem. A gente ainda só não começou a divulgar, inclusive lá no Instagram da Pacífico Sul, que é a nossa empresa de arrematações. Eu já coloquei lá nas highlights vários imóveis, faltou só agora os de São Paulo, porque nós já começamos a atuar em São Paulo e também Ah, daqui a pouco legal, estaremos em legal. Minas, enfim, e nos outros estados. Legal. E sobre o projeto, eu faço sim à distância. Eu só preciso que ou exista uma planta do apartamento, né? Ou que a pessoa que está lá morando contrate um profissional para tirar todas as medidas bem certinhas, porque é complicado, né? A gente fazer com as medidas que a pessoa tira, né? Pode ser que não esteja certinho e tal. E aí, a partir dessas medidas, eu consigo fazer todo o projeto à distância sem problema algum. Qual seria o Qual custo de seria o uma custo? reforma completa? Eu vou falar sobre esse assunto e vou desmembrar certinho esses valores, né? Daqui a pouco eu falo para vocês o valor total que eu cheguei aqui.
Vou falar sobre esse assunto já já. Vamos lá. É porque no caso, né, o apartamento ele pode estar em péssimo estado, eu confesso que é raro, porque Aham. normalmente os imóveis estão ocupados e a gente costuma dizer que os imóveis ocupados são até melhores do que os desocupados, porque quando o É, imóvel está ocupado, significa que ele está em condições de é, moradia, que ele tem uma privada, que ele tem blindex Ninguém vai no morar num banheiro. apartamento sem privada, sem aquecedor, Exatamente. sem água, sem nada, né? Inclusive, esse é um mito que a gente já pode desmistificar aí sobre os leilões, que é com relação à ocupação do imóvel. Isso não é um problema. Gente, o imóvel não precisa estar desocupado. Se você tiver uma boa assessoria, um bom advogado te assessorando, esse vai ser o menor dos problemas, porque tanto no leilão judicial quanto no leilão extrajudicial, o advogado que estiver assessorando vocês vai fazer a Aham. desocupação desse imóvel inclusive, no caso de leilão judicial, é a partir de uma determinação judicial. Então, os imóveis ocupados, em geral, apresentam melhor estado de moradia do que os desocupados que normalmente estão abandonados e aí a gente encontra aí sim a gente normalmente encontra em péssimo estado. Uma dúvida que perguntaram aqui nos comentários foi quem paga o condomínio? Quando, vamos supor, eu arrematei o apartamento hoje. Só que eu só vou Uhum. pegar a chave daqui a 3, 4 meses. Aí, nesse meio Aham. tempo, quem paga sou eu ou o dono do apartamento? Então, o artigo 908 do CPC, por força de lei, ele estabelece que as dívidas próprio terreno, que são condomínio, IPTU, são as dívidas que acompanham o imóvel, elas não pertencem ao arrematante, elas pertencem ao antigo proprietário. Então, no caso de arrematação de imóvel judicial, as dívidas não Legal. acompanham o imóvel, elas acompanham o antigo proprietário. Então, elas vão ser deduzidas do preço da arrematação. Ah, mas Dandara, se não sobrar saldo da arrematação? Não importa. O juiz vai mandar eles procederem com a baixa desses débitos, tanto condominial quanto IPTU, enfim, todas as dívidas que existirem. Agora, com relação às dívidas entre a arrematação e entre a entrega das chaves, a lei deixou uma lacuna aí. Então, a gente atua conforme a jurisprudência, conforme o entendimento dos juízes acerca do tema, porque nós não temos a lei estabelecendo isso. Então, o entendimento é bem controvertido. Tem juízes que entendem que entre a arrematação e a entrega das chaves, o arrematante se responsabiliza pelos débitos, e tem juízes que entendem que o arrematante não se responsabiliza até a entrega das chaves. E a nossa empresa defende sempre a corrente de que o arrematante só tem que pagar as dívidas a partir da data da emissão na posse, porque não faz o menor sentido o arrematante ter que arcar com dívidas de um imóvel o qual ele não tem a posse, ele sequer tem acesso ao condomínio para conseguir pedir um boleto, enfim, que seja. Então, a gente defende isso até o fim, a gente recorre se for preciso. E essa é a corrente que a gente adota. Tá, eu tenho uma dúvida. Você falou que depende do juiz. Aí, o juiz analisa cada caso. Por exemplo, existe um juiz que já deu a dívida não, mas que já botou o condomínio para quem arrematou e para quem morou, ou cada juiz faz de um jeito? Depende do caso ou depende do juiz, normalmente? No caso das Foi claro ou dívidas não? entre arrematação e... Não, acho que não. Entre arrematação e emissão na posse, que você está falando? Tá, não, então, o que eu quis dizer é o seguinte, tem um juiz, um único juiz, que já fez as duas coisas, que já deu o condomínio pro proprietário atual pagar e em outros casos deu para a pessoa que arrematou, ou cada juiz Não. entende de uma forma? Tem um. Não, cada juiz entende de uma forma. Então, eu até Ah, tenho tá. uma Então vai depender do jurisprudência juiz. interna, eu até tenho uma jurisprudência interna onde eu planilhei o entendimento de cada juiz, Ah, da maioria entendi. das várias que a gente já arrematou imóveis, e aí eu já sei se é aquele Então, juiz que pelo juiz, entende. você já tem uma ideia, né? Exatamente. Se eu já sei que é um juiz que entende que o arrematante paga a partir da arrematação, aí eu já perturbo muito mais, eu já fico lá diligente na vara, enfim. E é bom lembrar aqui que no caso de leilão Entendi. extrajudicial, com relação a essas dívidas, a gente vai saber a partir do edital, tá? Porque aí, nesse caso, o edital, o banco, enfim, o comitente, ele vai trazer lá quem se responsabiliza por essas dívidas. É uma dúvida que era minha, né? Quando eu comecei a conversar com vocês sobre tudo isso, Uhum. era com relação ao tempo, o tempo médio, né? Eu sei que não existe um tempo certo, você não pode chegar e falar assim, ah, não, em tantos meses, em tantos dias você vai ter a sua chave. Eu sei que isso é uma coisa que você não pode falar, mas o que você tem visto, né? O que tem acontecido, a média é de quanto tempo? Eu arrematei apartamento hoje, aí eu consigo entrar no apartamento em quanto tempo, mais ou menos, em média? Entendi, tá? Qual foi o mínimo que você conseguiu
A gente já conseguiu em um mês. Ah, A legal. gente já conseguiu Mais emissões rápido na que uma posse. compra normal, né? É. Foi um juiz incrível, assim, foi trabalhista até, que eu me lembro. Foi uma das nossas primeiras arrematações, alguns anos atrás. E ele, em um mês, assim, eu acho que ele mal deu o prazo que tinha que dar. Ele saiu mandando expedir emissão na posse, carta de arrematação, e foi uma maravilha Só só. foi. Tem um site que conseguimos acompanhar as previsões de leilão. Na realidade, os imóveis que vão a leilão, né? Que você quer saber. Normalmente vão nos. A gente encontra os imóveis que vão a leilão nos sites dos leiloeiros do seu estado. Você pode entrar também nos sites dos O tribunais, tem site é do um. leiloeiro. É do leiloeiro. Cada leiloeiro Ah, tem o seu site. E é bom tomar entendi. cuidado com fraudes, ver se o leiloeiro está cadastrado na junta comercial do estado dele, enfim, tem um post depois lá no meu Instagram sobre esses cuidados que tem que tomar. E também nos sites dos tribunais do estado de cada um vai ter uma partezinha, né, no site onde você encontra os leilões. E no caso aqui do Rio de Janeiro, tem o site da nossa empresa Pacífico Sul, que tem vários imóveis, a gente tem uma Aí listagem as enorme. fazem a listagem também, né? Isso. Legal. O processo burocrático para comprar um apartamento em leilão é muito complicado? Não, leilão tem, eu diria, praticamente zero burocracia, não precisa comprovar, nem, não passa por análise de crédito, enfim, é só chegar e dar o lance. E, claro, está bem assessorado por algum advogado. Não é muito Sim. burocrático, não. A importância de você estar bem assessorado por um advogado é que o advogado vai fazer toda a análise dos documentos Exatamente. do apartamento, do lugar. Ele vai te dizer tudo que você tem direito, caso o apartamento, sei lá, caso aconteça alguma coisa depois que não dê certo, e aí sobre você ter todo o seu dinheiro de volta, é o advogado que vai te ajudar e te auxiliar em tudo isso, né? Eu tinha uma pergunta aqui agora. Qual a porcentagem média de desconto que o imóvel de leilão tem em relação à compra normal? 50%. O imóvel vai sempre. 50%. Na verdade, nós temos duas praças. A primeira praça é pelo valor da avaliação. E aí, normalmente, não atrai muitos interessados. E aí, a segunda praça vai a leilão por metade desse valor, com 50%. Normalmente, Ninguém não tem arremata disputa. na primeira. Ninguém arremata na primeira. E aí, na segunda praça, tudo vai depender da disputa. Exatamente. Entendi. E aí, já tive muitos clientes que compraram por 50% mesmo, sem disputa. Não teve tiveram outro licitante. Não teve. Meu Já sonho é aconteceu algumas acontecer vezes. Pois é. Mas o imóvel que você quer também, né, querida, é muito bom para Tá não difícil, ter. né? Eu não, minha mãe. É uma dúvida que eu tenho também ainda, né? Toda essa avaliação é feita baseada a um parâmetro, assim, uma coisa meio que padrão para aquele apartamento daquele local, ou é pelo estado do apartamento? Então, depende, né? Tem dois tipos de avaliações. Tem a avaliação direta e a avaliação indireta. A grande maioria das avaliações são indiretas, ou seja, o oficial de justiça não consegue entrar no imóvel, ou porque está ocupado, enfim, por N motivos. E aí ele faz uma avaliação indireta ali de acordo com a localidade do imóvel. Enfim. É mais ou menos baseado no valor do Exatamente, o preço do metro quadrado ali da aquele região. Isso. Aí os que conseguem entrar no imóvel, né, muitas vezes juntam até fotos, enfim, falam. Aquele imóvel, inclusive, legal, que não você sabia. ia arrematar, tinha, né, informação no edital sobre o estado de conservação, ou seja, aquele oficial de justiça entrou no imóvel, então. Mas é raro. Normalmente a avaliação é indireta de acordo com o preço da região mesmo. É possível parcelar um apartamento arrematado? É possível. No leilão judicial, a gente pode oferecer uma proposta de parcelamento, que é um sinal de 25% à vista e o restante em 30 parcelas fixas. Só que essa proposta de parcelamento, ela está sujeita a não ter nenhum lance à vista no leilão. Então, se tiver algum lance à vista no leilão, essa proposta não vai passar. Mas se não tiver nenhum interessado, exatamente. Já no leilão extrajudicial, o edital que vai trazer. Muito disputados. Entendi. Os lugares exatamente. Normalmente vai sair. Dificilmente vai. Investimento em obra para comprar ou investir é diferente? Sim, totalmente. Como posso fazer um cálculo para cada caso? Então, é o que eu estou fazendo agora, né? Por exemplo, a minha mãe, ela quer pegar um apartamento para reformar totalmente e deixar do jeito que ela quer, que é para ela viver ali. Tipo, é uma reforma realmente bem completa, né? A gente está considerando trocar as bancadas, trocar piso, trocar pintura, trocar tudo. Um apartamento para investimento,
você só tem que deixar ele limpo, né, para poder entregar. Você não vai vender com parede suja, com piso quebrado, né, sem vaso sanitário. Então, assim, é diferente, é totalmente diferente. Para investir, você vai gastar muito menos do que para morar, né, normalmente. Então, eu acredito até que o preço da reforma para investimento deve estar aí em torno de 20% do preço para morar. Porque para morar você vai colocar armário, marcenaria, né? E para vender, não. Para vender você só vai deixar o apartamento com a cara de ok, né? Se após arrematar, o proprietário entrar com recurso e ganhar, o dinheiro é devolvido? É devolvido e corrigido. Então, isso é uma grande segurança que os leilões têm, que se a arrematação for anulada por qualquer motivo, todo o valor pago é devolvido e corrigido, porque ele fica depositado numa conta judicial. Então, quanto a isso, não tem a menor preocupação. Não, esse valor, você falou que o valor da arrematação ele fica depositado numa conta judicial. Fica. O valor só sai dessa conta depois da emissão na posse? Isso é uma atenção que o advogado tem que ter, né? Porque senão o juiz sai liberando esse valor antes da carta de arrematação, antes da emissão na posse. Então, a gente tem que requerer ao juiz que nenhum valor seja tirado do processo enquanto não sai a carta de arrematação e mandado de emissão na posse, e todos os juízes deferem e só expedem qualquer mandado de pagamento para o credor depois da importância do advogado no trâmite da arrematação, né, do apartamento. Porque o juiz muitas vezes não tem esse cuidado, passou o prazo, porque pode passar o prazo para eventuais impugnações, pode passar o prazo, enfim, o auto de arrematação pode estar assinado pelo juiz, a arrematação perfeita, tem que ser expedida a carta e o mandado de emissão. E aí, nesse ínterim, o juiz expedir mandado de pagamento para algum credor, e isso não pode, tem que ser expedido só depois da carta de arrematação e do mandado de emissão na posse. Como saber se a documentação do apartamento está ok? Essa análise é antes da arrematação? Sim, essa análise é feita antes da arrematação, a gente chama de due diligence, né, que a gente faz. A gente faz análise de certidão de ônus reais, enfim, certidões de débitos, edital, que são as regras do leilão, fora a análise do processo em si, do processo judicial, que tem uma série de coisas que a gente tem que analisar nesse processo, que podem trazer qualquer nulidade para uma eventual arrematação, e a gente quer mitigar, obviamente, todo esse risco. Inclusive, já teve apartamento que eu estava interessada e você olhou e falou, não tem condições, porque esse daí pode dar problemas depois da arrematação. Exatamente. A gente pulou fora, né? Exatamente. Até também para fazer uma análise, se aquele executado está muito diligente no processo, está muito atuante, está entrando com muitos recursos, porque isso significa que depois da arrematação pode ser que ele tente, né, impedir. Muito, né? Exatamente. Então, toda essa análise é muito necessária. Essa é a parte mais importante, assim, do nosso trabalho nessa questão dos leilões. Tem uma pergunta aqui interessante. Pergunta é muito interessante. Eu penso demais nisso. Do Felipe, que ele perguntou aqui, mesmo imóvel pode ser leiloado em 2 processos distintos? Quem leva o primeiro a registrar? Sim, o mesmo imóvel pode ser leiloado em 2 processos distintos, e eu diria que esse é mais um grande motivo da importância do advogado nos leilões, porque um só imóvel pode garantir inúmeros processos, principalmente na vara do trabalho, onde um empregador tem inúmeros processos contra ele, o imóvel dele é penhorado nesses inúmeros processos, e aí os leilões vão acontecendo. Aí você arremata esse imóvel em um desses processos, então você tem que rapidamente requerer a baixa da penhora em todos os outros que garantem, que estão garantidos por esse imóvel. Então, só um advogado pode fazer isso. Tem todas as penhoras, né? Tem acesso a todas as penhoras. Eu sei todos os lugares todos os processos que esse imóvel foi penhorado ou indisponibilizado. E a gente faz esse requerimento. Agora, ganha quem registrar primeiro, sem sombra de dúvidas. Como eu disse, só é proprietário quem registra, porque ele perguntou, quem leva primeiro a registrar? Sim, o primeiro a registrar, nesse caso. Mas difícil chegar nesse ponto. Não pode chegar nesse ponto dessa briga aí entre 2 arrematantes. Tem que ter uma atuação aí prévia nisso. O que acontece se o proprietário estragar todo o apartamento? Eu sempre penso muito nisso. Por isso, mesmo que eu fiz a conta, né, dessa reforma toda, imaginando que o apartamento fosse realmente danificado pelo proprietário, né, por ter perdido, né, no caso. É claro que a gente está sujeito a isso, mas não uma posse já que nós fizemos, onde o proprietário pichou as paredes. Aí nós chegamos no apartamento e as paredes estavam pichadas, assim, mas isso é de menos, né? Nada que uma pintura não resolva.
mas isso dá responsabilização criminal, isso não pode. Pode gerar, sim, uma ação indenizatória contra a gente fotografa. Inclusive, nesse caso das pichações, eu fotografei e até tinha intuito de procurar uma indenização, mas aí depois eu pensei que não valeria a pena, porque era só uma pintura para resolver. Mas se for o caso de um dano mais expressivo, arrancar uma privada, arrancar, sei pior lá... seria entupir uma tubulação, né? Entupir uma tubulação, com certeza caberia uma ação indenizatória em face desse antigo proprietário e até uma responsabilização criminal. Porque depredar, né, imóvel alheio é crime, não pode, porque nesse ponto o imóvel já pertence ao arrematante. Isso aí, Felipe. O direito não socorre os que dormem. A compra do imóvel pode ser feita por empresa ou tem que ser por pessoa física? Legal essa pergunta. Pode ser feito, sem problema nenhum, por empresa. Nós temos muitos clientes, pessoa jurídica ou pessoa física, tanto faz. 2 perguntas boas aí, uma na caixinha de perguntas e uma nos comentários. Escolhe aí qual você quer responder primeiro. É possível visitar o apartamento antes de dar lance? Olha, já tentei muito, não consegui até agora, mas é possível. Possível, até poderia ser, no caso do apartamento estar desocupado, o que não é comum, tão comum, né? Normalmente tem gente morando. Mas não tem tempo hábil para isso, porque da data que você se interessa por esse imóvel até a data do leilão, fazer um requerimento para o juiz para visitar esse imóvel, porque teria que fazer esse requerimento, não tem tempo hábil, porque até o juiz decidir, enfim. Já passou então é muito raro conseguir visitar um apartamento antes, mas a gente consegue ver plantas, a gente tem um sistema onde a gente tem um acesso às plantas, a gente consegue ter uma noção, né, pelos sites de vendas de imóveis, enfim. O que eu fiz, né, quando eu tentei arrematar esse apartamento que passou agora por tempo, eu visitei o prédio, conversei com o síndico, conversei com os porteiros, tentei coletar o máximo de informações possíveis, né, sobre o apartamento e tal. Deu para ver que parecia que não tinha gente morando, olhando, né, por fora e tal. E consegui também visitar um apartamento na mesma coluna do prédio, para ter uma noção da planta, ver como que era. Ai, que maravilha. Cru, né, sem ter reforma nenhuma. E isso me ajudou muito, me deixou ainda mais interessada pelo apartamento até, mas... Aí fica a dica para vocês que tiverem interesse, né? Porque esse é o intuito mesmo. Aí a pergunta do Rômulo, exatamente isso que você fez, né? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu visitei um apartamento na mesma coluna para ter uma noção. E, por sorte, o apartamento estava zerado, né? Não tinha reforma alguma, então eu sabia exatamente o piso que eu ia encontrar, ou se fosse encontrar um outro, seria alguma reforma, então possivelmente seria melhor, né? O banheiro também estava sem reforma, eu sabia qual era a bancada, da pior hipótese, né, que eu ia encontrar ali e tudo mais. Tem uma outra pergunta aqui, a partir de qual etapa já posso vender um imóvel de leilão? Isso é importante para investidor, né? Porque o investidor ele tem que vender o quanto antes, né? Com proveito. Com certeza. Tem que ser o mais rápido possível para não perder dinheiro. A partir da expedição da carta de arrematação, já pode vender o imóvel. Você pode fazer uma cessão de direitos aquisitivos sobre o imóvel, não há problema nenhum. Não precisa de fato registrar para vender. Você pode, se for expedida a carta de arrematação, você pode vender esse imóvel sem problema algum. Não é regra, né? A maioria dos nossos investidores não vendem eles preferem entrar primeiro. Aí o registro já vai direto. Exatamente. Mas a regra é o investidor querer entrar primeiro no imóvel, enfim. Mas se vender antes, ótimo, sem dúvidas. Mas poder pode. Vamos lá, próximo. Tá aparecendo as pessoas diferentes para mim. Eu clico, eu penso que é uma pessoa e quando vem a pergunta é de outra. O Instagram tá meio bugado hoje. Posso dividir com outras pessoas o valor do imóvel? Não. Não. Se 2, 3 pessoas arrematarem, eles serão proprietários na fração que cada um arrematou. No caso, se 2 pessoas arrematarem, elas serão o registro vai acontecer na proporção de 50% para cada um. Cada um será proprietário de 50% do imóvel. Então, pode arrematar sem problema algum. Mas isso é definido em contrato antes com essas 2 pessoas? Aí depende do que for o acordo, né? Entre essas 2 pessoas que quiserem arrematar o imóvel. Mas no auto de arrematação já sai que o imóvel está sendo arrematado pela pessoa X e Y na proporção de 50% para cada um. E a carta vai sair assim e aí vai ser registrado dessa maneira. Então eu vou começar a explicar sobre a questão da reforma, tá? Fala aí. É muita coisa. Vamos lá. Isso no caso do apartamento estar em péssimo estado, né? Que você fez aí um
ou estar em péssimo estado, ou, por exemplo, quando o prédio é velho, também às vezes vale a pena fazer esse tipo de reforma, né? No caso, pelo menos, os apartamentos que eu tenho visto com a minha mãe são apartamentos um pouco mais antigos, e aí vale a pena dar uma reforma na elétrica e tal, coisas do tipo, tá? Todos esses orçamentos que eu tenho aqui, né, são separados, né? Tem um que veio de uma marmoraria que eu conheço, o outro veio da experiência com um cliente que fez a reforma da elétrica dele. Que mais? Aquecedor, eu pesquisei mesmo na internet o valor de aquecedor, coloquei aqui o aquecedor que eu considerei o mais potente para um apartamento de 3 quartos, porque eu estou considerando aqui um apartamento de 100 metros quadrados, com uma sala integrada, né, com uma sala de jantar e estar, uma cozinha, 3 banheiros e 3 quartos. Então, eu estimei aqui para o piso o valor de um porcelanato de 70 metros quadrados, que é considerado um valor bom para um porcelanato, né? Existem mais baratos e existem muito mais caros. Eu já vi porcelanato de 40 metros quadrados e porcelanato de 200 metros quadrados. Então, eu considerei o de 70, que é um valor bem acessível. Daria 8 mil de piso, mais 4 mil de paredes de banheiro e tudo mais. Então, com a mão de obra acho que a mão de obra deu 16 mil, daria 25 mil reais de piso para trocar tanto o material quanto o serviço, né? Gesso, 9 mil para reformar todo o gesso da casa. Blindex, considerando 3 banheiros, né, seriam R$ 2.400 em média, considerando um blindex desses que tem as esquadrias normais, aquela redondinha, não é um elegância da vida, não é um 100, porque existe 100 esquadria, que é o mais caro que tem, né? Estou considerando um normal. Pera, deixa eu baixar de novo para ver se tem pergunta nova. Fazer cozinha americana ajuda a valorizar o horizonte? Depende. Tem muita gente que pega com cozinha americana e muda de ideia, não gosta e quer fechar. Então, eu acho que para quem está investindo, não vale a pena fazer a cozinha americana. Porque não é todo mundo que gosta, né? Não é todo mundo que gosta. Tem muita gente que detesta a cozinha americana, assim como tem muita gente que ama a cozinha americana. Como fica a arrematação em leilão, justiça de trabalho? Lê essa daí, Dana, que é para você. Como fica a arrematação em leilão na Justiça do Trabalho de imóvel com alienação fiduciária? Eu recebi essa pergunta na caixinha hoje. Eu acho que foi ele mesmo que me fez. Então, essa é uma questão interessante, uma boa pergunta. Independente de ser na Justiça do Trabalho ou na Justiça Estadual, tanto faz. A alienação fiduciária é um ponto que tem que ter muito cuidado, porque você precisa observar se tem saldo de alienação fiduciária a ser quitado. Porque se houver e não sobrar, tem que fazer uma conta, né? Porque se não sobrar do produto da arrematação, cabe ao rematante. O saldo de alienação fiduciária vai caber ao rematante, então tem que fazer essa análise do saldo que tiver de alienação fiduciária, porque se der para cobrir pelo produto da arrematação, beleza, o arrematante pode entrar. Então é dessa maneira que funciona em qualquer local, na Justiça Estadual, do Trabalho, Justiça Federal, todos os tribunais. Essa é uma questão que muita gente fica preocupada. Eu já vi nas suas caixinhas de perguntas muita gente perguntando exatamente sobre isso. Né? Da alienação fiduciária. Pois é. A alienação muitas vezes deixa até o preço lá embaixo, né? Às vezes a avaliação do imóvel vai lá embaixo e você estranha, você fala, tá muito barato esse imóvel, quando você vai ver tem um saldo enorme ainda de alienação fiduciária, então tem que observar isso direitinho e a gente só consegue... Às vezes o leiloeiro não traz esse valor no edital, então tem que olhar no processo, enfim, se informar de outras maneiras. Ou seja, não arremate um apartamento sozinho, não seja louco de fazer uma coisa dessas, porque é arriscadíssimo, cara. Até uma história interessante, rapidamente para contar, a gente tem um cliente que ele arrematou um imóvel, ele disse que ele entrou no site do leiloeiro, ele colocou lá para dar lance, deu o lance dele e saiu para trabalhar. Quando ele voltou, tinha um e-mail do leiloeiro falando que ele arrematou aquele imóvel. Não teve disputa, ele arrematou aquele imóvel, ele ficou desesperado. Se desistir é crime. Exatamente, não pode desistir depois que arremata, né? Claro, só dentro das hipóteses da lei, mas... E aí ele ficou desesperado, e aí ligou pro leiloeiro, e aí o leiloeiro conhecia a gente já, né? Aí nos indicou, e aí, enfim, aí a gente fechou o contrato e a gente tocou o processo dele.
Mas assim, é complicado. Tem muita gente que vai na só. Achou que ia ter mais lance, né? Tipo assim, vou botar um lance É, aqui. Aí só porque teve o dele. era um apartamento bom em frente à praia, assim, então ele pensou, pô, vai ter disputa disso aí, vou dar o meu lance aqui, vou trabalhar. Eu Arrematou. não dei essa sorte, né? Quando eu fui tentar É, matar o meu. pois é. Briga grande no meu. Tá aparecendo pergunta nova, mas eu acho que não é pergunta nova. A Alessandra Fiduciária acompanha sempre o imóvel, não fica junto com o antigo proprietário. Não, alienação fiduciária não fica. É diferente dos débitos de condomínio, PTU, alienação fiduciária tem que ser deduzida do produto da arrematação. E se não tiver saldo, o arrematante vai ter que quitar. Tá, vou continuar aqui nos valores da reforma para poder chegar no valor final rapidinho para vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida sobre a parte da reforma, pode perguntar também. Falei dos blindex, né? Que custariam em média R$ 2.400 para os 3 banheiros. Louças, no caso, 3 vasos sanitários e 3 cubas, né? Dariam mais ou menos, cadê? R$ 4.200. Eu considerei um vaso sanitário desses mais moderninhos, que não aparece o intestino do vaso ali, né? E uma cuba comum de... Na verdade, eu considerei cubas de sobrepor, que eu gosto bastante. Algumas coisas eu considerei com o meu gosto, tá? Poderiam ser bem mais baratos do que isso. Portas prontas já, não considerei porta que você compra crua e tem que amassar, pintar e tudo mais, porque eu ia ter que ver o custo desses materiais para poder deixar a porta pronta para ser utilizada. Então, considerei porta pronta, que são bem mais caras. 8 portas, no caso, da entrada da cozinha, 3 quartos, 3 banheiros, daria R$ 6.600. Com caixonete, com tudo já prontinho no lugar, dobradiças e tudo mais. Pintura, botei R$ 5.000, considerando que ia pintar tudo até o teto, né? Geralmente o teto nem tem tanta necessidade, mas às vezes pode ser que esteja manchado, com mofo e tal. Considerando material e mão de obra. O ar-condicionado, achei até um valor muito bom, que foi de uma empresa que eu conheço os donos e eu pedi o orçamento para o apartamento de uma cliente minha. Ela fez o orçamento para 4 ar-condicionados. No caso desse apartamento aqui seria sala e 3 quartos, né? Ou seja, seria ar-condicionado em praticamente todos os cômodos. Deu R$ 11.000 como instalação. Eu achei o preço muito bom. Split, então, no caso, seria, né? Oi? Então seria split, no caso. Isso, com instalação, com tudo. Material de instalação. Quem quiser saber depois o nome da empresa pode me perguntar que eu passo para vocês. O aquecedor eu considerei um de R$ 5.000, porque eu pensei que são 3 banheiros e imaginei que a pessoa que fosse querer usar os 3 banheiros ao mesmo tempo, que geralmente não acontece. Existem aquecedores de 1.500, 2.500, 3.500. Perguntaram aqui os BTUs do ar-condicionado. Então, nesse caso aqui, foi um de 12.000, que seria para sala integrada, e os outros acho que de 9, porque são para os quartos. Os outros 3. Espelhos, botei espelhos aqui porque eu tinha um orçamento de espelho, daria R$ 1.800 considerando os 3 banheiros, né? Você fechar aquela parede toda com espelho comum, sem ser bisotado nem nada, colado mesmo na parede. Iluminação, eu considerei só spot, pela casa inteira spot, porque eu não ia ficar fazendo um projeto de iluminação para um apartamento fictício, né? R$ 2.000 de spot, tá? Existe iluminação muito mais barata. Se você botar uma iluminação difusa no meio da sala, tá ótimo já. Então, esse valor aqui é uma coisa que você poderia descartar no caso de investidores, que não vai fazer esse tipo de coisa. Essa pintura considerando todo o teto em gesso, porque normalmente só o teto dá isso. Eu considerei o teto em gesso. Aonde você viu essa cotação altíssima? Eu considerei pelos valores que eu tenho aqui de orçamento que eu já fiz. Se quiser, eu te passo depois o nome do pintor. Maçaneta, R$ 800. Considerei maçanetas baratas e bonitas. Em torno de R$ 70 para banheiro, R$ 100 para quartos e um pouquinho mais caro para sala. O orçamento da iluminação está em elétrica. Não, o fio eu vou colocar na elétrica ainda, parte de elétrica. Então, a elétrica, eu peguei do orçamento de uma cliente minha que reformou o apartamento dela há pouco tempo. Ela pagou R$ 12.000 com material e serviço. Eu achei muito barato. Eu já recebi orçamento de R$ 20.000 só para serviço, para o mesmo tamanho de apartamento.
Bacana. Aí é uma questão, é porque serviço é muito complicado. Material varia, mas não varia tanto. Agora, serviço, você vai encontrar pessoas que fazem serviço de elétrica para casa completa por R$ 5.000 e pessoas que vai fazer por 20 mil reais, R$ 30.000. Varia muito. A hidráulica é 20 mil, contando com material. Bancadas, 17.500, contando os 3 banheiros e cozinha. A bancada com instalação vai dar 17.500 mais 6.000 de instalação. Pela empresa que eu cotei para clientes meus. Tem uma pergunta boa aqui, amiga. Esse custo é de um apartamento para moradia ou investimento? Para moradia, né? Porque aí você tem mais dinheiro para investir do que para investimento. Para investimento, você descarta tudo isso. Para investimento, você considera só a pintura, talvez piso, caso o piso esteja muito ruim, você queira valorizar um pouquinho. É só dar um tapa, né, para poder vender. Isso. Entrou, pintura, uma limpeza, coisa básica. Para investimento, agora para moradia, como você já teve um grande desconto no leilão, você tem mais dinheiro para investir no apartamento que você vai morar. Então, por isso que ela fez esse super projeto aí de quanto custaria para moradia. Exatamente. Bancadas, né? Como eu estava falando, 17.500 de material, mais 6.000 de instalação. Uma maquiada, é isso mesmo. Não, quantos metros quadrados, amiga? Perguntaram aqui. 100 metros quadrados. Mais ou menos. 3 quartos, vou falar de novo. 3 quartos, 3 banheiros, uma cozinha e uma sala integrada, tá? Ufa. E aí, esse valor total de todos esses serviços que eu falei, vou repassar. Piso, gesso, blindex, louça, metais, portas prontas, pintura, ar-condicionado, aquecedor, espelhos, iluminação, maçaneta, elétrica, hidráulica e bancadas, material e serviço, R$ 130.000. Ou seja, se eu comprar um apartamento que tem um valor de mercado de 600 a 700 mil reais e arrematar, sei lá, se ele custar 700 mil, ele vai entrar no leilão a 350, certo? Certo. Se eu arrematar por aí tem que considerar todos os custos, né? Um absurdo. Aí tem que considerar o percentual do leiloeiro, os honorários advocatícios, o ITBI. Que eu já sei, mas acho que é interessante você falar quais são mais ou menos as porcentagens de cada um, né? Para a pessoa saber o valor do apartamento e o restante. Então, o ITBI é de 3% em cima do valor da arrematação. Então, isso torna o leilão também mais interessante do que uma compra e venda convencional. Porque numa compra e venda convencional é em cima do valor venal do imóvel, então fica mais caro. O leiloeiro é de 5% em cima do valor da arrematação também. E tem os custos cartorários para registro, que são normais de uma compra e venda convencional ou de uma arrematação, para registro da escritura, no caso de leilão extrajudicial, registro da carta de arrematação, no caso de leilão judicial. E tem os honorários advocatícios, que no caso da nossa empresa depende do valor do imóvel, então teria que conversar, mas normalmente os advogados no mercado, de uma maneira geral, cobram de 5% a 10% em cima do valor da arrematação. Legal. São esses os custos, ponto, de uma arrematação. Então toda vez que você for cogitar, né, um imóvel, você tem que pensar no valor dele pela metade, né, no caso, que ele vai ser o início dele pela metade, mais todas essas porcentagens que a Dandara acabou de falar. Exatamente. E aí entra o custo da reforma para quando você quer morar, você cogitar reformar, deixando ele com a sua cara, do jeito que você quer, para você morar ali. Para você investir é totalmente diferente. Eu, para investir, consideraria, caso tivesse assim, muito na pior das hipóteses, consideraria uma elétrica, uma hidráulica e uma pintura apenas. Talvez colocar umas louças num valor bem inferior a esses que eu passei agora, né? Você consegue encontrar bacia sanitária por 300, 400 reais tranquilamente. Bancadas bem mais baratas do que essas que eu passei também, bem mais simples, para você vender mesmo e ter o lucro uma maquiada mesmo. Do que você fez. Então, aí esse valor total da reforma para você morar daria em torno de R$ 130.000, tá? Assim, não é para você pensar que você só vai gastar isso ou que você vai gastar isso tudo, porque os apartamentos mudam, né? Esse apartamento que eu tô falando são de 3 quartos. Poderia ser menor, poderia ser maior. E para questões de investimento, eu acredito que talvez uns R$ 20.000, né? Daria para fazer uma melhoria, assim, para deixar ele pronto para ser vendido e, né? Para agradar uma pessoa possível que vai olhar e queira comprar. Achei um lote aqui no leilão. Quanto para o leiloeiro? Lá 5% dos honorários do leiloeiro.
Em cima do valor da arrematação. A minha Achei outra um lote pergunta aqui já no vai... leilão, olhei no Google e lá tem uma casa. Como funciona esse processo? Já que o valor para lote já está bem abaixo do mercado. Tem que ver esse edital, tem que ver o que está constando ali, se é leilão do lote e benfeitoria, no caso a casa, enfim. Eu não sei o que está escrito nesse lote, mas se o edital estiver falando sobre um leilão do lote e a benfeitoria e a casa, sem problema nenhum. É esse valor aí para isso tudo que você está arrematando. Existiria o risco da pessoa arrematar um lote e não arrematar a casa que está ali? Dificilmente. O leiloeiro sempre vai trazer que existe a casa. Não tem como leiloar o lote sem a casa. O leiloeiro Porque a sempre vai pessoa não trazer no quer edital. construir uma casa em, sei lá, um mês, né? Tipo, antes era só um lote, É, de repente apareceu uma casa ali, um mês. exatamente. O leiloeiro sempre vai trazer esses detalhes. Aí, ó, o João perguntou aí, como proceder caso você arremate um imóvel que tenha pessoas morando lá dentro? Todo mundo tem essa dúvida. Todo mundo. Então, no caso de leilão judicial, o leilão judicial acontece dentro de um processo judicial, né? Ele é oriundo de uma dívida. Por exemplo, você deve condomínio, não paga a dívida e você não tem bens, não tem dinheiro para pagar, então eles leiloam o seu imóvel. E aí a pessoa vai perder esse imóvel no leilão e a emissão na posse vai acontecer dentro desse processo judicial. O juiz vai mandar expedir o mandado de emissão na posse, que vai ser cumprido por um oficial de justiça. E se tiver gente morando ou não tiver gente morando, a emissão vai acontecer igualmente. Então, se tiver gente morando, a pessoa vai ser despejada, ela vai ter um prazo normalmente de 15 dias para desocupar, normalmente o juiz intima. E se não desocupar, vai ocorrer o despejo e a emissão na posse vai acontecer sem problema nenhum por ordem judicial. No extrajudicial, se o imóvel estiver ocupado, a gente normalmente faz um acordo com o ocupante para desocupação, na grande maioria dos casos. Agora, se a pessoa não desocupar, aí é preciso entrar com uma ação de emissão na posse, com pedido liminar para o juiz, que normalmente sai em uma, No 2 semanas. extrajudicial sempre tem uma tentativa, né? Antes da emissão na posse. Isso, porque o extrajudicial não tem um processo judicial, não tem a atuação do Estado juiz. O extrajudicial é o que a gente chama de leilões dos bancos. É sempre uma pessoa que financiou e não conseguiu pagar. O Exatamente. Por isso que a gente chama de leilões dos bancos. Então não tem a atuação do juiz. A pessoa tem dívidas aleatórias. A pessoa alimentícia, IPTU, condomínio, indenizatória. Todo tipo de dívida pode levar o imóvel a leilão, trabalhista. E aí, no extrajudicial, como não tem atuação do juiz, a gente tem que notificar a pessoa, né, para ela desocupar em X dias, fazer um acordo. E aí, se a pessoa não desocupar, aí sim a gente precisa entrar com uma ação de emissão na posse e pedir para o juiz uma liminar para despejo dessa pessoa. E aí o juiz dá um prazo para ela desocupar também. E se não desocupar nesse prazo, acontece a emissão forçada com despejo, sem problema algum. Sempre que você faz emissão na posse, vai a polícia junto? Se tiver ocupado, sim. Sempre. Porque se houver resistência da pessoa, a polícia vai precisar intervir. Mas ter um barracão de ter que sair. Já aconteceu uma vez de ter... Já aconteceu uma vez de ter um super barraco, a polícia teve que intervir. Mas só uma vez. Mas também, né? Uma vez é aquela vez que não dá para esquecer. Mas normalmente a pessoa, quando vê ali, né, que tem que sair, que não tem jeito, normalmente a pessoa já está avisada pelo advogado, ó, o mandado foi expedido, você vai ser despejado, e a pessoa fica lá sem acreditar que isso vai acontecer. E quando você chega lá, acontece. O normal é a pessoa falar, não vou querer passar um vexame desse, né? Vou sair daqui antes que chegue com a polícia. Normalmente, o próprio oficial de justiça, quando o mandado de emissão na posse é expedido, normalmente o próprio oficial vai até o imóvel e fala com a pessoa que está morando lá, olha, fulano, o mandado está aqui na minha mão, eu vou cumprir semana que vem. Então, toma aí suas providências para sair. E aí a pessoa sai. Na grande maioria das vezes, o oficial é diligente e costuma fazer isso, entendeu? Entendi. Deixa só eu falar de um custo aqui que eu prometi, que é um dos custos que as pessoas mais me perguntam, e eu prometi isso nos stories, agora eu tenho que cumprir, né? Custo de marcenaria, que geralmente é o mais caro que tem na obra. Assim, você vai reformar o apartamento, você vai fazendo as contas, vai dar. Quando você olha da marcenaria e fala, epa, não sei se vai dar não. Só que a marcenaria também é uma coisa que você pode esperar um pouquinho mais. Você faz os principais, depois vai fazendo o restante. O último orçamento que eu tive para um apartamento mais ou menos nesse padrão do que eu falei foi de R$86 mil total, considerando que você vai fazer na cozinha armário inferior e superior com torre quente, que é uma coisa assim diferencial, né? Nem todas as cozinhas têm uma torre quente, que é aquela
É aquela torre que tem forno, micro-ondas, às vezes tem forno elétrico e forno a gás no mesma, né, na mesma coluna. Na verdade, 10 mil para cozinha, 20 mil para cada quarto, considerando armários grandes e painel com televisão, né? Que é uma coisa que encarece também bastante. 10 mil para sala, considerando um painel também com bastante coisas, né? Prateleira, portas e tudo mais. E 2 mil por banheiro. O banheiro geralmente é mais barato, porque geralmente é só um armáriozinho embaixo. Mas no banheiro a gente geralmente considera o MDF Ultra, né? Que é resistente à água. Na cozinha, nos armários de baixo, também é interessante colocar esse tipo de MDF, porque qualquer vazamento você vai estar mais protegido do que um MDF comum. Então, em média, 80 mil. Já tive orçamentos muito acima, mas aí eram casos diferentes que tinha mesa planejada por marceneiro, feita com marceneiro, vários armários diferentes. Não é o caso daqui, né? Eu tô falando aqui mais uma coisa para necessidade. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Tá aparecendo notificação de pergunta, mas eu acho que tá repetindo as perguntas. Não, o JMR Sanches perguntou aí, no caso eu opto por pagar um advogado à parte para ter a posse efetiva do imóvel. No leilão judicial, eu acho impossível, assim, porque você precisa tocar o processo e fazer análise prévia, e no extrajudicial também. Porque, a não ser que você saiba fazer a análise prévia, né, desse leilão para mitigar qualquer risco, inclusive lá na Pacífico a gente dá muito mais sinal vermelho para leilão extrajudicial, que é o que as pessoas costumam, né, por não ter um processo judicial, né, não precisar teoricamente de advogado, arrematar sozinhas, é o que a gente mais dá sinal vermelho lá na empresa para os nossos clientes, é de leilão extrajudicial e não de judicial. Porque vai dar problema. Então, não, se você quiser optar, óbvio, é uma opção sua, mas eu não indico que opte por um advogado só para emissão na posse, porque eu acho muito arriscado. Nossa, a gente já fica meio com medo, né? Assim, numa situação super segura, imagine sozinho, né? É muita loucura. O João falou, tem ouro escondido dentro do MDF. Eu também acho que um dia a gente vai descobrir isso, que, né, o MDF tem alguma coisa ali, porque não é possível. É muito caro. Marcenaria é muito caro, realmente. Carol, falamos muito sobre prazo de leilões. Qual é o prazo que você dá para uma reforma completa dentro desse padrão? Ixi, pergunta difícil. Prazo, eu posso te dar prazo de projeto, tá? Projeto são 20 dias úteis para cada fase, para um apartamento desse. No caso, são 3 fases. A primeira fase é a fase de layout, né? Que a gente faz todo um estudo de o que vai ter em cada cômodo, como vai ser feito, como os móveis vão ficar disponibilizados. 20 dias úteis para todo esse desenho. Depois, mais 20 dias úteis para fazer um desenho 3D completo, né? Da casa toda. E depois mais 20 dias úteis para fazer o projeto executivo, que é aquele projeto que qualquer pessoa que vai trabalhar ali, né, tanto o marceneiro, quanto o cara da marmoraria, quanto o pedreiro, o gesseiro, ele vai olhar aquele projeto executivo e vai ter ali como se fosse um passo a passo de tudo que ele vai ter que fazer. Então, 20 dias úteis para cada fase, 60 dias úteis total para o projeto. Aí, reforma depende demais também do tamanho da equipe. Eu conheço empresas de reforma que têm 100 funcionários, 200 funcionários, eles vão colocar ali quantas pessoas forem necessárias ao mesmo tempo para correr o máximo. Agora, se você contrata um pedreiro, um fulaninho de tal, para poder ajudar ali, vai demorar muito mais. Então, pode ser que uma empresa te dê 2 meses, pode ser que um cara te dê 4, 5 meses para a mesma reforma. Então, varia muito. Estamos acabando, temos 3 minutos só. Será que tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não sei, acho que aqui nos comentários, acho que não. Possível saber o valor do IPTU do condomínio de arrematar? Legal essa pergunta. Com certeza. A gente consegue saber, sim. Primeiro porque no edital normalmente traz e no próprio processo a gente consegue ver. E se for sendo, obviamente, condomínio, né, a gente consegue entrar em contato e procurar saber o valor. A gente entra em contato com o administrador e eles falam o valor do condomínio, do IPTU. Prazo de obra é triste. É isso mesmo, João. João tá falando que o marceneiro que ia fazer lá na casa dele pegou Covid 4 vezes já. Cara, é triste isso. Eu também tenho escutado muitas pessoas se aproveitando dessa situação para usar como desculpa, né? Para qualquer atraso, qualquer coisa. Não, o Covid virou desculpa para muita gente, né? Para muita gente. Tudo agora é isso.
Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem ouro MDF, extrajudicial no caso. Como fazer com que um espaço pareça maior do que é? Então, depende. Se você quer fazer com que ele pareça maior na vertical, é bom que você, né, que aumente o pé direito. Aí você coloca elementos na vertical, painéis ripados, coisas que vão dar a sensação de um pé direito maior. Quando você tem uma parede muito estreita, eu estou até com um projeto agora que tem esse caso, a parede da TV é muito estreita, a gente está fazendo todo o painel com muitas linhas horizontais para dar uma sensação de alargar. E dá para fazer isso também com tinta, né? Você pode fazer com cabeceira no quarto, por exemplo, quando a parede também é muito estreita, você pode botar uma cabeceira bem horizontal assim no meio para poder dar aquela sensação de expansão lateral, né? Tem mais pergunta. Agora acho que não dá mais para responder. Falta um minuto. A gente vai ser cancelada. Tirar Passou o rápido. de gesso do teto ajuda na circulação de ar e no projeto de iluminação? Não, prejudica muito o projeto de iluminação, porque a gente precisa do forro de gesso para elaborar uma iluminação legal, né? Colocar uma iluminação direta. É super essencial que exista o forro de gesso ali. Para a circulação de ar, é muito importante, né, no caso de casas, porque apartamento não tem muito o que fazer. Você colocar janelas que não sejam exatamente na mesma posição, na mesma direção, para poder fazer com que o ar corra melhor ali. Então, quando você for comprar um apartamento, se você estiver pensando num apartamento de 3 quartos, procure um que tenha janelas que não sejam todas lineares, né? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Obrigada, gente. Está aberta. Qualquer coisa pode ir lá no Instagram da Dandara ou vir aqui no meu e perguntar que a gente vai responder ou hoje ou amanhã, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pessoal. Então, Beijo, qualquer coisa, é só mandar pergunta. Beijo.